Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Posologia. Eu sou o professor Sérgio Araújo, sou fundador aqui do canal Posologia e hoje nós vamos iniciar uma série nova, Aliviando a Dispepsia, uma série em 4 episódios, como nós podemos ver aqui na nossa tela. E o episódio de hoje vai ser Entendendo a Úlcera Péptica. Vamos falar nessa série sobre problemas gástricos. Vamos falar nessa série sobre tratamentos para esses problemas gástricos. E vamos iniciar nossa série com o episódio número 1, Entendendo a Úlcera Péptica, que é dividido em 2 partes e essa vai ser a parte 1. Então, nossa aula deve ter ali em torno de 50 a 60 minutos aproximadamente, para que nós possamos entender a primeira parte do Entendendo a Úlcera Péptica. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Sérgio Araújo, sou fundador aqui do canal Posologia, sou graduado em farmácia pela UFRN, com mestrado e doutorado em Biologia Molecular e Bioquímica. Aqui nessa tela vocês podem ver todos os meus contatos, sejam eles através das redes sociais, seja ele através do meu e-mail. E qual a importância da gente saber os contatos do professor? Quando nossa aula é de forma assíncrona, ou seja, nós estamos vendo um vídeo, muitas vezes surgem dúvidas, mas essas dúvidas precisam ser solucionadas. E como nós iremos solucionar essas dúvidas se não temos como entrar em contato com o professor? Através das redes sociais, através do meu e-mail, vocês podem mandar suas dúvidas, podem mandar suas sugestões e podem mandar também as suas críticas. Aqui nessa tela a gente pode ver também um QR Code que, caso vocês queiram, apontando o celular para ele, vocês serão direcionados para a área de membros do canal Posologia e lá vocês terão um benefício de terem acesso a vídeos exclusivos para os membros do canal. Então, quem quiser dar um passo adiante no entendimento e no estudo da farmacologia, basta se tornar membro do canal. Mas o que nós veremos na aula de hoje? Vamos dividir nossa aula em 4 partes, como normalmente nós fazemos. Na primeira parte dessa aula, iremos entender o estômago em equilíbrio. O que acontece quando o estômago está funcionando como nós esperamos? Então, na primeira parte, a gente vai falar sobre a fisiologia do estômago. Vamos ver essa parte em muitos detalhes. Na fisiologia do estômago, eu pretendo mostrar não apenas a função macro, mas a parte anatômica. Vamos falar também sobre a histologia do estômago, sobre a citologia do estômago, porque só assim nós compreenderemos como os fármacos conseguem modificar essa fisiologia para que os sintomas decorrentes dos distúrbios eles sejam resolvidos. Segunda parte da nossa aula de hoje, vamos entender o motor que impulsiona a produção de ácido. Ou seja, nós vamos identificar o problema da úlcera péptica. Mas antes que se torne uma úlcera, nós temos uma gastrite. Muitas vezes, antes que se torne uma úlcera, nós temos um refluxo gastroesofágico. A gente precisa entender qual é o motor que impulsiona essas doenças? Para que, entendendo o motor, a gente consiga entender qual a melhor estratégia para desligar esse motor ácido. Ou, minimamente, para frear essa ação do ácido. A terceira parte da nossa aula, o que o paciente sente? Faz sentido na úlcera péptica? Será que o paciente tem uma dor semelhante a um infarto, parece fazer sentido na úlcera péptica? Nós vamos entender de forma bem detalhada o mecanismo pelo qual cada um dos sintomas que o paciente tem se justificam por esses mecanismos. Nessa série, Aliviando, nós não ficaremos na superficialidade.
Nessa série, o nosso objetivo é o detalhamento, é o aprofundamento, é entender as coisas nas minúcias. Porque só assim nós teremos bagagem suficiente para a tomada de decisão. E a quarta parte dessa aula, iremos falar sobre a úlcera péptica. Será que é resultado das nossas escolhas? Quais são os fatores de risco que impulsionam esse motor ácido a produzir mais do que ele deveria? Ou mesmo ele produzindo esse ácido, por que nós não conseguimos mais nos defender dele? Será que tudo isso foram escolhas que foram feitas ao longo do tempo? Escolhas podem ser feitas e podem ser desfeitas. Então, nosso objetivo com essa quarta parte é entender como nós podemos mexer no comportamental do paciente para que ele esteja menos exposto a esses fatores de risco e diminua a chance da evolução da doença, passando talvez de uma gastrite para uma úlcera péptica. Então são esses 4 pontos que nós veremos na nossa aula de hoje. E vamos iniciar com uma pergunta. O que é dispepsia? A nossa série se chama Aliviando a Dispepsia. Mas o que é de fato a dispepsia? Para entender o que é dispepsia, a gente precisa entrar nos detalhes. Então vamos abrir aqui o sistema digestivo humano. Dispepsia, ele tem uma definição que parece ser bem simples, mas nós precisamos entender o que está por trás das palavras. Dispepsia é a sensação de dor ou de desconforto gástrico. Claro, dispepsia acontece no sistema digestivo. Eu circulei o estômago, mas ela não acontece apenas no estômago. A dispepsia tem como um dos órgãos principais o estômago, mas acontece também no esôfago, acontece também no intestino delgado, principalmente nessa primeira parte aqui, que é o duodeno. Então, a dispepsia, ela acontece no trato digestivo. E quando nós vimos que na dispepsia nós temos uma sensação de dor ou desconforto gástrico, normalmente nós pensamos em lesão. Tem uma lesão no estômago, tem uma lesão no esôfago, tem uma lesão no duodeno que está causando essa sensação de dor e desconforto gástrico. Mas não necessariamente nós temos uma lesão. Iremos falar na aula de hoje sobre úlcera péptica. Na úlcera péptica nós temos de fato uma lesão. Mas muitas vezes acontece que o paciente tem uma dispepsia e essa dispepsia se manifesta como um processo de digestão incompleto, como uma indigestão alimentar. Depois de uma refeição, o paciente apresenta uma indigestão. Essa digestão incompleta, muitas vezes, é o início da dispepsia. E que, se não for freada, se não entendermos os componentes comportamentais que estão levando a essa dispepsia, nós teremos uma evolução para uma doença muito mais grave. A dispepsia, ela é recorrente. Ah, professor, eu tive uma dor no estômago uma vez e nunca mais. Isso não é dispepsia. Isso é um evento dispéptico. Naquele dia, naquele momento, o paciente sentiu um processo, um desequilíbrio entre os fatores agressores e os fatores protetores. Mas isso não caracterizou uma doença. Isso não houve uma recorrência. Isso não houve outros episódios que justificassem a manutenção desse desequilíbrio. Então, na dispepsia, nós temos sensação de dor ou desconforto gástrico e isso tem que ser recorrente. Aqui na tela nós temos
3 exemplos de dispepsia. Um exemplo é a doença do refluxo gastroesofágico. Iremos falar isso no episódio 3 dessa série. Doença do refluxo gastroesofágico se caracteriza por retorno involuntário. Por que é involuntário? O sentido natural do alimento é da boca, esôfago, estômago, intestino. Mas no refluxo, nós temos um sentido invertido. Intestino, estômago, esôfago e às vezes até a boca. Então, refluxo significa que esse sentido invertido, ele não é natural. Esse sentido invertido, ele não é voluntário. E nós vamos entender no episódio 3 e também no episódio 4 o que significa essa doença do refluxo gastroesofágico, quais são os componentes, quais são os fatores de risco e como ela deve ser tratada. Esse retorno involuntário, ele é repetitivo também. E como eu havia falado, é do conteúdo do estômago para o esôfago. E muitas vezes do intestino delgado, ele vai para o esôfago também, indo passando, claro, pelo estômago. Uma outra doença que faz parte das dispepsias é a úlcera péptica. É o que nós vamos falar na aula de hoje. É uma lesão. Aqui nós temos lesão, mas antes da úlcera péptica, nós temos um processo inflamatório chamado de gastrite. Então, a gastrite é o processo inflamatório que, se não for tratado, se os fatores agressores se mantiverem prevalentes em cima dos fatores protetores, o paciente certamente vai ter uma lesão. Uma lesão na camada mucosa do esôfago, também do estômago e também do duodeno. A úlcera ela pode ser esofágica, ela pode ser estomacal ou péptica, e ela pode ser intestinal ou, no caso aqui, duodenal. E uma terceira doença também que faz parte das dispepsias é a hemorragia digestiva, que é, claro, a perda de sangue através de qualquer ponto do tubo digestivo que vai desde o esôfago até o reto. Então, não estamos aqui falando apenas do trato digestivo superior, mas também do trato digestivo inferior. Nessa aula, a gente vai se basear em duas delas. Na aula de hoje, iremos falar sobre úlcera péptica e na nossa próxima aula dessa série, o episódio 3 e também o episódio 4, iremos falar sobre doença do refluxo gastroesofágico. Então, já que entendemos qual vai ser o cerne da nossa aula de hoje, iremos falar sobre úlcera péptica, precisamos entender os números, a epidemiologia da úlcera gástrica ou da úlcera péptica. Custo anual, 97 bilhões de dólares. E eu pergunto para você, caro aluno, você que está assistindo esse vídeo, 97 bilhões de dólares. Se colocássemos a úlcera péptica como um país, e a úlcera péptica, esses 97 bilhões, que é o custo anual, fosse o PIB desse país, em que lugar nesse ranking você imagina que a úlcera péptica estaria? Aproveita esse momento que eu dei uma paradinha, coloca aqui nos comentários, dá uma pausa no vídeo, coloca aqui nos comentários, pode fazer as suas próprias pesquisas e coloca a úlcera péptica seria o país de número tal. Vamos tentar entender, através dessa analogia, qual é o tamanho do problema. 97 bilhões é o custo anual com úlcera gástrica. Se realmente a úlcera péptica fosse um país, a sua posição seria a posição de número 70. Mas o mais impressionante não é isso. O mais impressionante
é que estaria à frente de Bulgária e Uruguai, 2 países que têm um PIB altíssimo, 2 países que têm uma qualidade de vida muito grande. E a úlcera péptica sozinha, só essa doença, é capaz de ter um custo dimensionado maior do que 2 países, como Bulgária e Uruguai. Então, o problema, não estou nem falando das consequências clínicas, estou apenas abordando a questão financeira. Do ponto de vista financeiro, custear a úlcera péptica é muito alto. Claro, esses custos são devidos a várias coisas, dentre elas o uso de medicamentos, como IBPs, inibidores da bomba de prótons. A gente vai detalhar bastante inibidores da bomba de prótons no episódio 2. Por enquanto, nós estamos conhecendo a doença, a úlcera péptica. 10 bilhões de dólares anuais gastos com IBP para tratar úlcera péptica. É muito dinheiro. Claro, esses custos não são apenas para compra de medicamento. E para compra de medicamento, os custos eles são diretamente do consumidor, diretamente do paciente. Quando nós olhamos para o número de consultas relacionadas à úlcera péptica, nós temos um número também muito impressionante. 20 milhões de consultas, esses dados são todos anuais. 20 milhões de consultas com a queixa principal relacionada à úlcera gástrica, ou melhor, às dispepsias de uma forma geral. Desses 20 milhões de consultas, alguns pacientes eles têm formas mais graves. Então, eles precisam de hospitalização. 300 mil hospitalizações relacionadas principalmente à hemorragia são decorrentes de pacientes que têm úlcera péptica. Claro, estamos falando de custos, de valores, mas nada, absolutamente nada compensa a perda de um paciente. O maior custo dessa doença é o número de mortes. 30 mil mortes por ano causadas por úlcera péptica. Esse é o maior prejuízo que a doença traz. Claro, os valores gastos, os medicamentos comprados, a necessidade de se consultar ou as internações contam também. Mas o maior de todos os custos é a perda dos pacientes. 30 mil pacientes por ano, o que dá uma taxa de mortalidade altíssima de 15%, uma das taxas de mortalidade mais alta. Isso significa dizer que não dá para fecharmos os olhos para uma doença que tem esse desfecho. Aqui na nossa lateral, nessa mesma tela, nós temos vários números que são importantes. Primeiro, um gráfico mostrando a prevalência da úlcera gástrica em homens por faixa etária. Isso está em milhares de pessoas. A gente não espera que uma pessoa jovem tenha úlcera gástrica, ou uma pessoa muito jovem tenha úlcera gástrica. Mas aqui nós temos um estudo mostrando que entre 15 e 19 anos, nós temos cerca de 130 mil pessoas com úlcera gástrica, o que é muita gente. Mas quando nós observamos uma faixa etária um pouco mais velha, de 25 a 29 anos, nós percebemos que os valores dobram. Passamos de 130 mil para 250 mil pessoas doentes com úlcera péptica. Ou seja, o fator idade, ele é muito importante para identificarmos quem de fato está na linha de frente de risco para a úlcera gástrica. Vamos aumentar a faixa etária para 35 a 64 anos? Você
está nessa faixa etária. 35 a 64 anos é uma faixa etária em que normalmente estamos trabalhando, estamos sendo produtivos, estamos tendo várias responsabilidades, estamos diante, muitas vezes, de uma fase da nossa vida em que produtivamente estamos nos destacando. E é exatamente essa ânsia por produtividade e é exatamente esse momento da vida em que caracteriza um risco maior para cada um de nós. Se nós olharmos aqui, de 35 a 64 anos, aqui nós não estamos mais medindo em milhares. Claro, estamos medindo em milhares, mas a escala já é em milhões. 2.135.000 pessoas nessa faixa etária têm úlcera gástrica. Vejam que os valores passaram de 250 mil para mais de 2 milhões de pessoas com úlcera gástrica. E quando nós estratificamos ainda mais essas faixas etárias, para entender de fato onde é que está o risco, nós vemos o seguinte, que as faixas etárias contendo mais idosos são as que possuem maior número de pessoas diagnosticadas com úlcera gástrica. Entre 60 e 64 anos, nós temos 385 mil. E entre 50 e 54 anos, nós temos 390 mil. Mostrando que nessa faixa etária de 35 a 64 anos, os idosos, ou os mais próximos dos 60 anos, são de fato os mais suscetíveis. São as pessoas, muitas vezes, que estão fazendo uso de vários medicamentos. São pessoas, muitas vezes, polimedicadas. São pessoas, muitas vezes, que fazem uso desenfreado de anti-inflamatórios não esteroidais. Tem doenças que o sintoma principal é dor, tem doenças que culminam com um processo inflamatório. Então, essas pessoas, muitas vezes, elas estão numa fase produtiva da vida, com muitas responsabilidades, envolvido um ambiente muito estressante, e o medicamento também é um fator que vai contribuir com o desenvolvimento da úlcera gástrica. E vimos que, depois dos 64 anos, a tendência de fato é diminuir. 370 mil entre 65 e 69 anos e vai diminuindo até chegar a aproximadamente 70 mil entre 85 a 89 anos. Isso acontece porque, com o envelhecimento, uma das características é a diminuição da produção do ácido clorídrico. Então, isso vai, claro, diminuir os fatores agressores também. Vamos olhar agora para o gráfico de baixo e nós podemos ver por esse gráfico que os homens têm uma prevalência de morte por úlcera gástrica mais do que as mulheres. Toda a série histórica, os homens são mais prevalentes, tem como desfecho final a morte mais do que as mulheres. Mas nós podemos ver também por esse gráfico um comportamento bem peculiar. É que de 1990 até 2019, que é essa série histórica, apesar dos homens ainda terem como desfecho a morte por úlcera gástrica mais do que as mulheres, essa diferença tem diminuído. Os homens que em 1990 tinham 160 mil pessoas, 1.000 pacientes com morte causada por úlcera gástrica, em 2019 esse número caiu para 65 mil, ou seja, aproximadamente 100 mil mortes a menos por ano causada por úlcera gástrica. Então, nós podemos ver por esse gráfico que a tendência é diminuir o número de mortes causada por úlcera gástrica entre os homens. E entre as mulheres, diminuiu também? Entre as mulheres, nós podemos ver uma tendência também em diminuir.
mas nós podemos ver que a inclinação é menor do que os homens. E nós podemos entender também que de 1990 para 2019 houve muitas mudanças comportamentais entre homens e mulheres. Muito mais mulheres entraram no mercado de trabalho. Muito mais mulheres assumiram cargos de chefia. Muito mais mulheres têm atividades duplas que causam muito mais estresse. Então, apesar de nós termos nos níveis de morte por úlcera gástrica entre as mulheres, esse número diminuiu muito mais lentamente do que entre os homens, fazendo com que a diferença, que era relativamente grande em 1990, em 2019, essa diferença ela é relativamente pequena. Quando nós olhamos para o gráfico de baixo, ele reflete muito bem isso. Claro, o gráfico de cima está mostrando as mortes. O gráfico de baixo está falando sobre a prevalência da úlcera gástrica entre homens e mulheres, e esses valores eles são em milhões. Mas nós podemos ver um comportamento muito semelhante. Nós temos aí a mesma série histórica. Em 1990, nós tínhamos 4,1 milhões de homens com úlcera gástrica. Em 2019, esse número caiu para 2,5 milhões. Nós temos uma tendência de queda também quando falamos de prevalência. Nós temos uma tendência de queda também quando falamos de prevalência entre as mulheres. Mas assim como aconteceu com as mortes, a diferença ela era grande e a diferença hoje ela é bem pequena. Mostrando que do ponto de vista comparativo entre homens e mulheres, a exposição e o risco aos fatores que podem produzir o desenvolvimento da úlcera gástrica entre homens e mulheres, eles são muito semelhantes. Bem, já que entendemos os números por trás da úlcera gástrica, a gente precisa entender o órgão principal que produz o ácido e responsável pela doença. O estômago. Como é que funciona o estômago? Quais são os tipos celulares responsáveis por toda a fisiologia gástrica? É isso que a gente vai ver agora. Vamos começar com o que é produzido no estômago. Mas antes, deixa eu pedir para você se inscrever nesse canal. Estamos agora com aproximadamente 30 minutos de vídeo. Você já tem condições de dizer se esse conteúdo ele fez para você alguma diferença ou não. Se esse conteúdo fez alguma diferença e se você é grato por isso, já se inscreve no canal, já compartilha esse vídeo com mais pessoas e também sapeca o dedo nesse like. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais alcance ele terá. Mais chance as pessoas têm de estudar de forma gratuita e de forma aprofundada. Então não se esquece, se você curtiu esse vídeo, dá o like. Se você quer aprender mais, se inscreve no canal, porque muito mais conteúdo vem na série a partir de agora. Então o que é produzido pelo estômago? Primeiro a gente precisa entender que o estômago ele não é homogêneo em toda a sua estrutura. E ele apresenta partes. Nós podemos ver aqui duas partes que iremos destacar. Primeiro, o corpo, que é a maior parte do estômago, toda essa região aqui é corpo. E nós temos o antro, que é essa parte final do estômago. E o corpo e o antro possuem tipos celulares diferentes. Quais são esses tipos celulares? No corpo, inicialmente. No corpo, nós temos 4 tipos celulares. Nós temos a célula X, que daqui a pouquinho iremos entender o que ela faz exatamente. Mas nós temos a célula parietal. E a célula parietal, nós podemos visualizar aqui que ela é inervada pelo nervo vago. Isso vai ser muito importante. Temos também uma célula chamada célula enterocromafim. Vamos entender qual é o papel dela também. E, finalmente, temos uma célula chamada célula D.
Então, o corpo ele possui esses 4 tipos celulares por uma razão bem simples. Imagine que depois da alimentação, qual é o primeiro lugar no estômago onde o alimento vai chegar? É no corpo. Então, o corpo ele vai ser estimulado antes de tudo. Então, o corpo, ao ser estimulado, essas células precisam ser capazes de fazer o estômago funcionar como ele deveria. Essas células estão no corpo, principalmente porque elas precisam entrar em contato inicialmente com o alimento. E no antro? O que é que nós temos no antro? No antro nós temos a célula G, que é produtora de gastrina, e nós vamos ver que a gastrina é um hormônio gástrico extremamente importante para a fisiologia do estômago. E nós temos também a célula D, a mesma célula D encontrada no corpo, também encontrada no antro. E a célula D, ela produz somatostatina. Nós vamos entender o que essa somatostatina faz aqui e o que essa somatostatina faz aqui. Então, podemos ver por essa imagem que o estômago ele possui tipos celulares diferentes a depender de qual região do estômago estamos falando. Vamos agora nos aprofundar um pouco. Vamos fazer um corte nesse estômago. Vamos ver a histologia do estômago. Do ponto de vista histológico, o que é que nós somos capazes de encontrar no estômago? Primeiro, o estômago ele é formado ou composto por uma mucosa. Onde é que está essa mucosa? Está aqui. Muitas vezes nós falamos mucosa gástrica, como se a mucosa gástrica fosse um único elemento. E a mucosa gástrica não é um único elemento. A mucosa gástrica é a parte do estômago interna. É a parte que entra em contato direto com o lúmen do estômago. É a parte do estômago que entra em contato direto com o ácido do estômago. Mas a mucosa é composta de vários elementos. Um desses elementos são as glândulas gástricas. E as glândulas gástricas, como o próprio nome diz, são as produtoras do ácido. Esse ácido ele vai ser produzido dentro das glândulas gástricas, mas eles precisam ser eliminados ou secretados para a luz, para o lúmen do estômago. E eles são secretados através desses favéolos gástricos. Então, o ácido vai ser produzido aqui nas glândulas gástricas e vai ser eliminado através desses espaços chamados de favéolos gástricos. Mas a mucosa gástrica também possui uma camada muscular, a muscular da mucosa. Então, quando falamos de mucosa, nós precisamos considerar as glândulas gástricas e precisamos considerar também a camada muscular da mucosa. Isso, de fato, é mucosa. Abaixo da mucosa, o que é que nós temos? Submucosa. E o que é que a submucosa faz? Traz os vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos que trazem prostaglandinas, vasos sanguíneos que trazem nutrição, vasos sanguíneos que trazem oxigenação, vasos sanguíneos que trazem hormônios, trazem tudo para que possa nutrir os músculos do estômago e também a camada mucosa. Mas se nós temos vasos sanguíneos, vocês hão de convir que se nós destruirmos a mucosa, esse sangue ele vai aparecer no lúmen gástrico. Quando o paciente tem uma hemorragia por perfuração da mucosa, o que vai ser atingido vai ser justamente aqui os vasos sanguíneos da submucosa. Então, quando o paciente tiver hemorragia, é porque a mucosa foi destruída. É porque o que nós estamos vendo é resultado da erosão até a submucosa. Então, o estômago é composto da mucosa, claro, da submucosa, contendo os vasos sanguíneos. Também nós temos uma camada muscular, músculo oblíquo, músculo circular e músculos longitudinais. Todas essas camadas estão aqui. É o músculo quem dá a forma do estômago,
É o músculo quem se contrai durante o peristaltismo, é o músculo que se dilata quando esse estômago está cheio e que faz com que o estômago volte ao seu tamanho normal quando ele se esvazia. E vejam que os músculos do estômago, eles apresentam diversas orientações para facilitar essa resistência do órgão. E, finalmente, nós temos uma serosa, que é a parte mais externa do estômago, que reveste o estômago, rica em tecido conectivo. Então, essas são as camadas do estômago. Mas, para essa aula, vai nos interessar apenas a mucosa. E, mais especificamente, as glândulas gástricas. E nas glândulas gástricas, a gente pode ver aqui do lado, em tamanho maior, nós temos a célula mucosa, que vai ser produtora do muco. Veja que nós temos um muco que está revestindo toda a mucosa, essa parte azul, e que tem como finalidade proteger essa mucosa do ácido produzido no estômago. O ácido produzido no estômago, ele não é para agredir a mucosa do estômago, mas ele não agride por causa dessa camada, que é uma camada física, mas que também é uma camada química, neutralizadora de ácido. Quem produz esse muco é justamente as células mucosas. Um segundo tipo celular é a célula parietal. É justamente essas células verdes que são produtoras do ácido clorídrico. Também são produtoras de um fator chamado de fator intrínseco. Fator intrínseco muito importante para que as pessoas consigam absorver a vitamina B12. Vitamina B12 precisa justamente do fator intrínseco para ser absorvida. Mas para essa aula, a função mais importante da célula parietal é a produção do ácido clorídrico. Ácido clorídrico extremamente importante para a digestão. Mas que, se não houver fatores protetores e se o ácido clorídrico for produzido em intensidade maior do que o normal, os fatores agressores podem fazer com que esse ácido não tenha apenas função digestiva, mas tenha função também agressora para o próprio estômago. E o terceiro tipo celular são as células principais, produtoras de pepsinogênio. Pepsinogênio é uma enzima digestiva no formato inativo e que, para se tornar ativo, precisa da acidez. Então, a acidez, o ácido clorídrico produzido pela célula parietal, vai agir no pepsinogênio, transformando esse pepsinogênio em pepsina. Claramente, nós podemos ver que a maior quantidade de células são células mucosas. Mas nós temos uma grande quantidade também de células parietais e uma grande quantidade de células principais. E esse é o papel principal do estômago, é digestão. Quando o estômago consegue converter pepsinogênio em pepsina, nós estamos garantindo que a digestão de proteínas ela vai acontecer. As proteínas vão ser digeridas em aminoácidos e os aminoácidos vão ser utilizados para a síntese de novas proteínas no nosso corpo. Então, agora que conhecemos a histologia do estômago, vamos entender a célula parietal. Citologicamente falando, qual é o papel da célula parietal? Bem, nós já vimos que a célula parietal, a principal função dela é produzir ácido. Produzir o ácido clorídrico, que vai converter o pepsinogênio em pepsina. Mas para que isso aconteça de uma forma ordenada, de uma forma organizada, precisamos entender que existem fatores estimuladores dessa célula e fatores inibidores dessa célula. Quais são os fatores estimuladores da célula parietal? O primeiro deles é a acetilcolina. E a acetilcolina, ele é um neurotransmissor. Já iremos falar sobre qual é a função da acetilcolina de fato na úlcera gástrica, na gastrite.
Mas a acetilcolina é um neurotransmissor. Um neurotransmissor do sistema nervoso parasimpático e também do sistema nervoso entérico. Mas do ponto de vista da produção da acetilcolina, ela tem uma ação em receptores parasimpáticos do tipo muscarínico M3. Então, a acetilcolina vai ser produzida, vai estimular a célula parental através de receptores M3, muscarínico M3. Nós podemos visualizar aqui nessa imagem que quando a acetilcolina se liga em receptores muscarínicos, ela segue uma via bem específica para estimular a produção do ácido. Ela vai primeiro estimular a fosfolipase C, que vai produzir inositol, trifosfato e cálcio, e que vai estimular a bomba de prótons. Essa bomba de prótons é uma HKATPase, que vai, às custas de gasto energético, produzir o ácido que essa célula é capaz de gerar para digestão ou para conversão de pepsinogênio em pepsina. O nosso segundo estimulador da célula parental vai ser a gastrina. A gastrina é um hormônio produzido pela célula G, que nós vimos que se encontra no corpo do estômago. A gastrina vai produzir diretamente a célula parental através do receptor CCK2. E esse receptor, depois de estimulado, vai ter exatamente a mesma via quando o receptor M3 também é estimulado. Estimulando a fosfolipase C, o inositol trifosfato e, posteriormente, a bomba de prótons. Então, o H+, vai ser estimulado da mesma forma pela acetilcolina via M3 e pela gastrina via receptor CCK2. Mas nós temos aqui um terceiro estimulador, que é a histamina. A histamina vai estimular a célula parental através de receptores do tipo H2. Por que eu estou falando de todos esses estimuladores? Porque quando estivermos falando sobre o tratamento da úlcera, vai ser importante identificarmos esses alvos todos. Os tratamentos farmacológicos, eles agem exatamente nesses alvos citológicos da célula parental. Então, quando a histamina estimula receptores H2, nós temos uma outra via que terá como resultado o estímulo da bomba de prótons. A via da adenilato ciclase, estimulando a proteína quinase A. Dessa forma, nós temos também estímulo da bomba de prótons. A bomba de prótons vai produzir os prótons para a conversão de pepsinogênio em pepsina. Mas vejam que nós temos aqui também alguns estimuladores indiretos. A própria acetilcolina é um estimulador indireto. Ela vai estimular diretamente a célula parental via M3, mas ela vai estimular indiretamente a histamina via M3 também. Na célula que produz a histamina, a célula enterocromafim, ela é rica em receptores M3. Então, a acetilcolina se liga no receptor M3, estimulando a célula enterocromafim a produzir histamina, ou seja, indiretamente nós estaremos aumentando os níveis de histamina através da acetilcolina. Posteriormente, nessa aula, nós vamos ver que a acetilcolina ela vem através de uma estimulação nervosa. Quando estamos estressados, produzimos muita acetilcolina. Quando estamos estressados, muitas vezes pode ser o gatilho para que tenhamos uma maior acidez estomacal. E também a gastrina tem duas vias de estímulo. Uma direta, que é com o receptor CCK2 na célula parental, e uma outra indireta através do mesmo receptor CCK2, mas na célula enterocromafim. Então, tanto gastrina como acetilcolina estimulam a produção de histamina. E a histamina vai ser um dos 3 estímulos diretos da célula parental. E não estamos vendo aqui nessa imagem, mas eu já posso dar um spoiler para vocês. A acetilcolina também estimula a produção da gastrina. Então, nós podemos detectar, por essa rede de estímulos, que a acetilcolina é o principal estimulador da acidez.
Ou seja, aquilo que nós chamamos de gastrite nervosa talvez seja um dos fatores que deveria ser mais combatido para a resolução de uma gastrite e de uma úlcera péptica. Mas não temos apenas fatores estimuladores, temos também fatores inibidores. GLP-1 é um dos fatores inibidores. E um outro fator inibidor também importante que eu gostaria de mencionar são as prostaglandinas PGI2 e PGE2. Essas prostaglandinas se ligam nos seus respectivos receptores e irão inibir a produção do ácido. Então, tudo aquilo que diminua a produção dessas prostaglandinas irá aumentar a produção do ácido. Nós temos uma série aliviando a inflamação que eu falo detalhadamente sobre esses fatores. E nessa série iremos trazer novos elementos para justificar essa ligação de prostaglandinas com a gastrite. E nós temos também a somatostatina. Somatostatina, se vocês lembram, quem produz ela é a célula D. A célula D que está lá no corpo, a célula D que está lá no antro, produtora de somatostatina, capaz de inibir a produção do ácido. É um fator inibidor e essa inibição acontece por inibição de histamina e também inibição direta da célula parietal. Então vamos para o nosso primeiro caso clínico. O caso clínico de um homem de 45 anos. Ele trabalha como controlador de tráfego aéreo em um grande aeroporto. Se você já foi para um grande aeroporto, você deve ter percebido o trânsito de aeronaves subindo e descendo o tempo todo. E quando isso é o que nós vimos, o que nós não conseguimos ver é o trânsito no ar, é a regulação, é a coordenação dessas aeronaves no ar. E tudo isso fica a cargo do controlador de tráfego aéreo. Então, uma coisa que a gente pode concluir é que na vida de um controlador de tráfego aéreo, o que não falta é estresse. Estresse é algo que é rotina para o controlador de tráfego aéreo. E o que é que nós acabamos de ver? É que durante o estresse, nervosismo gerado pelo estresse, é capaz de produzir muita acetilcolina. E a acetilcolina nós vimos que é um dos principais estimuladores da acidez estomacal. Então, e o fato do trabalho desse paciente, desse homem de 45 anos, ser um trabalho altamente estressante, põe ele em um grupo de risco. Vamos continuar lendo. Ele se queixa de uma história de 2 semanas do seguinte sintoma: dor no estômago em queimação. A gente vai falar sobre os principais sintomas da úlcera péptica. Esse é um deles. O sintoma, ele direciona. Ele não é o fechamento do diagnóstico, mas ele direciona. Essa queimação, essa dor no estômago, é associada de indigestão. Lembram que eu falei, quando estávamos definindo dispepsia, que a dor, o incômodo, não necessariamente é a primeira coisa que aparece. Muitas vezes o que aparece é o quê? Uma indigestão, é um inchaço no estômago e depois isso resulta em dor. E depois isso resulta no incômodo. A dor inicialmente ocorreu várias vezes ao dia, geralmente entre as refeições. Isso vai ser importante para a gente caracterizar qual é o tipo de úlcera, classificando e tratando melhor. Então, entender que a dor gástrica desse paciente não ocorre exatamente depois que o paciente se alimenta, mas quando o estômago dele está se esvaziando, vai nos dar alguns indícios de como vamos classificar essa úlcera. Às vezes, o paciente acorda
acorda durante a noite. Essa também é uma característica importante. A dor aumentou em frequência durante a semana passada. Por que será que a dor aumentou em frequência? O que a RH fez na semana passada foi usar antiácidos. Os antiácidos aliviaram temporariamente, mas aparentemente aumentaram a frequência dos sintomas. A gente vai falar isso no episódio número 2, sobre o uso de fármacos e que consequências, que implicações esses fármacos podem trazer para o tratamento do paciente. Continuando lendo o caso clínico. Na semana passada, RL experimentou um antagonista H2, é uma outra classe de fármacos utilizados para tratamento de distúrbios gástricos, dispepsias. Ele observou que quando utilizava antagonistas H2, o efeito durava mais, mas não oferecia alívio adequado dos sintomas. Ele continuava sentindo os incômodos gástricos. O efeito era mais duradouro do que os antiácidos, mas o resultado final era pior. Ele não conseguia debelar completamente os sintomas da acidez do estômago. Nós vamos entender isso perfeitamente no episódio 2. RL afirma que experimentou um tipo semelhante de dor há cerca de 12 anos atrás. Então não é a primeira vez que o paciente tem esses problemas. Ele já sentiu isso antes. Provavelmente deve ter tratado, provavelmente deve ter tido um equilíbrio gástrico, mas em virtude do trabalho dele, em virtude de várias circunstâncias que a gente vai ver, em virtude da exposição aos fatores de risco, isso pode ter retornado. Ele disse que foi tratado naquela época com omeprazol e a suspeita era de úlcera péptica. Então, ele tratou com omeprazol há 12 anos atrás e até então não vinha mais tendo nenhum sintoma. No caso clínico, diz também que ele fumou um maço de cigarro por dia nos últimos 20 anos. Um maço de cigarro por dia, a gente vai ver que isso aqui vai ser um fator de risco importante para a úlcera péptica. Ocasionalmente, ele também toma um copo de vinho no jantar. Vamos entender qual é o papel do vinho, qual é o papel do álcool nesses sintomas que o paciente tem, e geralmente bebe de 4 a 6 xícaras de café com cafeína durante o dia, e a gente vai entender também qual o papel disso nos sintomas do paciente. Então vejam que aparentemente o paciente dos 12 anos para cá vem tendo exposição a vários fatores de risco. É ao fumo, talvez ao álcool, talvez ao café ou à cafeína em si. Tudo isso pode ter contribuído para que os fatores agressores se sobressaíssem sobre os fatores protetores. RL também toma paracetamol quando necessário para dores de cabeça. O quando necessário não diz exatamente qual é a frequência, mas o quando necessário pode ser muito frequente. A gente precisa entender essa frequência também. Também toma um polivitamínico diário, mas nega o uso de qualquer outro medicamento de venda livre, incluindo aí o AINE. E a gente já pode adiantar que o paracetamol não vai ter o mesmo efeito que o AINE. Mas o paracetamol certamente pode estar contribuindo aí com a maior acidez no estômago desse paciente. RL também informa ter usado previamente claritromicina e metronidazol. E vamos falar sobre o uso desses dois antibióticos na segunda parte desse vídeo. Qual é o impacto que claritromicina e metronidazol podem estar trazendo para a sintomatologia desse paciente? Vamos continuar com a leitura do caso clínico. Ele nega náuseas, ele nega vômito, anorexia, perda de peso e alterações na consciência ou também na cor das fezes. Por que é importante o paciente informar isso? Porque mostra qual é a gravidade do quadro do paciente. Ele está há 20 anos fumando.
Ele está há muito tempo usando álcool, fazendo uso de bebidas com cafeína. Ele pode estar muito tempo exposto a um estresse muito grande. Tudo isso pode ter deixado a doença em um nível muito avançado, um nível muito grave. Por isso, entender quais são os sintomas de alerta vai nos dar a sensação em qual momento fisiopatológico aquele paciente se encontra. O exame físico do paciente é normal, exceto por sensibilidade epigástrica, claro, está sentindo dor no estômago, sensibilidade epigástrica, a palpação do abdômen superior. Ele sente um pouco de dor quando toca no abdômen superior. Sinais vitais incluem a temperatura, que está normal, 37 graus, pressão arterial, talvez em virtude da própria dor que o paciente tenha, 132/80, a pressão arterial sistólica está um pouco elevada e a frequência cardíaca de 78 batimentos por minuto está dentro da normalidade também. E a pergunta que é feita nesse caso clínico é: que sinais e que sintomas são sugestivos de úlcera péptica recorrente? O que é que nós podemos tirar de lições desse caso clínico que possam nos levar a dizer que sinais e sintomas que o paciente tem são sugestivos de uma úlcera péptica recorrente? Então vamos entender o quadro clínico do paciente e associar com o quadro clínico de um paciente que tem dor epigástrica. Isso é o que a gente sabe. O paciente tem dor epigástrica. Ele chegou com essa queixa. Mas a dor epigástrica é um sintoma que pode ser da úlcera duodenal ou pode ser resultado de uma úlcera gástrica. Mas elas apresentam características diferentes. No caso da úlcera duodenal, o paciente não sente dor ao acordar. Ele acorda sem dor. Geralmente a dor ela ocorre durante o dia, mas não exatamente ao acordar. E não acontece ao acordar porque a úlcera duodenal ela é menos influenciada pela acidez. A úlcera gástrica, sim, é muito influenciada pela acidez. Então, o fato de deitar, o fato do estômago estar com seu conteúdo ácido parado durante a noite, pode influenciar nos sintomas da úlcera gástrica, no caso aqui, a dor epigástrica. Outra característica da úlcera duodenal, a dor alivia com alimento. O paciente está com muita dor, quando ele se alimenta, a dor diminui. E a dor diminui por quê? Porque a digestão está acontecendo no estômago. Quando ele se alimenta, nós temos a produção do bicarbonato pelo pâncreas. Isso vai neutralizar a acidez do duodeno. Por isso que ele alivia com alimento. A dor aparece uma ou mais vezes durante o dia. O nosso paciente relatou essa característica, que durante o dia a dor epigástrica ela aparece várias vezes. Úlcera gástrica, quais são os sintomas? O paciente já acorda com dor, exatamente pelo fato que eu falei, quando ele deita o conteúdo ácido do estômago, repousa, consequentemente fica em contato, a mucosa gástrica fica em contato com o ácido por mais tempo durante a noite toda. A dor piora depois de se alimentar-se. Ao contrário da úlcera duodenal, onde a alimentação faz com que o pâncreas produza bicarbonato, no estômago, a alimentação faz com que o estômago produza mais ácido. Quanto mais ácido, mais agressão à mucosa gástrica. E a dor surge em período de estresse. A gente viu que a acetilcolina produzida pelo nervo vago está muito relacionada ao estresse. Então, o paciente do nosso caso clínico, por exemplo, tem uma vida altamente estressante. É possível que esse estresse faça com que ele produza uma grande quantidade de ácido. Além da dor gástrica, quais são os outros sintomas que nós precisamos ficar alertas para entender se o paciente tem ou não tem uma úlcera péptica? O outro fator é o clocking. E o que é o clocking? É o despertar noturno com dor e é influenciado por aumento da secreção ácida. Aqui embaixo nós temos
um gráfico que mostra no decorrer do tempo qual é a produção de H+ no estômago e qual é o valor do pH no estômago. A gente pode ver que esse pH varia porque varia a produção do H+. E nós podemos ver que no período da noite, iniciando aqui por volta das 16 horas, mas indo até meia-noite aproximadamente, o que nós observamos é uma produção muito grande de H+, consequentemente, nós temos uma diminuição do pH, ou seja, fazendo com que o ambiente fique mais ácido. Isso vai fazer com que essa acidez maior durante a noite produza um despertar noturno que é chamado de clocking. Então, essa produção de ácido maior, o ciclo circadiano de hormônios noturnos, que nós vamos falar daqui a pouquinho, e também a posição deitada, como eu já havia falado, o paciente está deitado, o conteúdo ácido do estômago vai ficar em contato com a mucosa gástrica por mais tempo. E esses hormônios noturnos, quais são eles? Vamos entender melhor quais são esses hormônios. Nós temos alguns hormônios que são produzidos durante o dia, enquanto outros são produzidos durante a noite. Um dos hormônios que é produzido durante o dia e que é muito importante é a grelina. Olha só a grelina, por quem é produzida? Pela célula X. Lembram que eu falei para vocês? Essa célula X, eu vou falar sobre ela. E esse é o momento que eu vou falar sobre ela. A célula X, ela é produtora de grelina. E o que é que a grelina vai fazer? Vai estimular o sistema nervoso entérico, que juntamente com o sistema nervoso parasimpático, produz a acetilcolina. Então, mesmo que o paciente não esteja em um ambiente altamente estressante, estimulando o sistema nervoso parasimpático o tempo todo, mas só o fato da grelina ser produzida, a acetilcolina do sistema nervoso entérico também vai ser produzido. Isso vai acontecer à noite. Então, essa produção maior de H+ acontece porque a grelina vai contribuir para isso. A leptina também é um hormônio produzido à noite e que também vai estimular a acidez do estômago. E nós podemos observar aqui que o GLP-1, que é um fator inibidor, não é produzido à noite. Então, nós temos aí uma combinação explosiva. Estimulantes produzidos à noite, inibidores diminuem sua produção à noite. Além do clocking, o que mais pode ser sintoma da úlcera péptica? Um outro sintoma bastante comum são as náuseas, só que são mais comuns na úlcera gástrica do que na úlcera duodenal. Isso ocorre porque a presença de alimentos ou líquidos no trato digestivo pode estimular ainda mais a produção do ácido. Nós vimos que a produção do ácido acontece por causa da alimentação. Se o paciente se alimenta, ele produz mais ácido. E esse ácido vai piorar a inflamação no estômago, aumentando assim a irritação das terminações nervosas do estômago. Quando essas terminações nervosas são irritadas, isso vai desencadear uma resposta que tem como resultado a própria náusea. O nervo vago, tanto o filete nervoso direito como o filete nervoso esquerdo, vai ser altamente agredido pela acidez e o nervo vago não é responsável apenas pela produção do ácido no estômago, mas é responsável também pelo controle emético. Então, nós temos a mesma via nervosa que vai ser agredida, vai estimular a náusea e a emese. E o quarto sintoma do quadro clínico de um paciente com úlcera péptica é a perda de peso, que pode estar associada a complicações da úlcera péptica. Associada a quê? A diminuição da ingestão. Por quê? Porque o paciente sente dor. Se o paciente sente dor, ele diminui a ingestão. Mas se o paciente não apenas sente dor, mas ele tem uma indigestão, ele tem uma sensação de saciedade precoce e diminui a necessidade de se alimentar mais. Então, o paciente também vai ter perda de peso. Então, vejam que dor epigástrica
o clocking, os despertares noturnos e agora a perda de peso são sintomas muito típicos e característicos de um paciente que tem úlcera gástrica. Voltando aqui para o nosso caso clínico, RL foi submetido a uma endoscopia digestiva alta. Endoscopia digestiva alta, EDA, é um exame específico para diagnóstico e para caracterização de problemas gástricos, dentre eles a úlcera péptica. Foi feito, o paciente fez a endoscopia digestiva alta e o exame revelou uma úlcera de 0,5 centímetro. Esse exame consegue, inclusive, caracterizar quantitativamente essa lesão e ela era encontrada no bulbo duodenal. Então, não era uma úlcera gástrica, era uma úlcera duodenal. A base da úlcera estava limpa, sem evidências de sangramento ativo, o que é muito bom do ponto de vista do prognóstico. A gastrite antral, ele apresentava gastrite na região do antro, não apenas a úlcera duodenal, mas uma gastrite antral. Ela foi biopsiada e o resultado dessa biópsia mostrou positividade para uma bactéria chamada de H. pylori, Helicobacter pylori. E a pergunta é: que fatores de risco podem ser atribuídos à recorrência da úlcera nesse paciente? O paciente acabou de receber um diagnóstico de que tem uma úlcera duodenal, tem uma gastrite antral e que, ao ser biopsiada, encontraram uma infecção por Helicobacter pylori. Então vamos analisar quais são os fatores de risco que esse paciente está submetido. Vejam que aqui nós temos uma imagem de uma úlcera. Vamos imaginar que seja úlcera duodenal. Uma úlcera nós vimos que é o quê? Que é uma lesão que rompe a mucosa até a submucosa. E ao chegar na submucosa nós temos os vasos sanguíneos. Então a úlcera, normalmente, quando ela rompe a mucosa completamente, ela tem sangramento. No exame de endoscopia digestiva alta, não foi revelado nenhum sangramento, ou seja, muito provavelmente esse paciente não teve rompimento completo da mucosa. Mas o que é que o paciente estava submetido que possa ter levado ao desenvolvimento dessa úlcera gastroduodenal? H. pylori. Claro, H. pylori a gente vai falar isso na segunda parte dessa aula, mas a infecção por H. pylori aumenta a secreção de ácido e reduz as defesas da mucosa, como nós veremos. Então, um fator de risco importante é a presença do H. pylori. Também o paciente não estava usando exatamente um AINE. Ele estava usando o paracetamol. Mas mesmo o paracetamol, nós temos redução das prostaglandinas protetoras. Claro, a gente vai ver que a redução ela é maior com os AINEs, com os anti-inflamatórios não esteroidais. Mas reduzir prostaglandinas protetoras significa reduzir o freio para o motor que produz o ácido clorídrico. Alguns AINEs também produzem uma lesão direta nas células gástricas por aumentar a produção de radicais livres. A gente vai falar sobre isso também na segunda parte dessa aula. Um outro fator que pode estar influenciando nesse quadro do paciente é o tabagismo. O que é que o tabagismo produz? O que é que o cigarro, os 20 anos que o paciente vinha fumando, podem ter produzido? Atraso no esvaziamento gástrico. Se o paciente tem uma diminuição do peristaltismo gástrico, o conteúdo ácido vai ficar mais tempo na mucosa. O conteúdo ácido vai expor a mucosa gástrica mais tempo à acidez. Consequentemente, nós temos uma exposição que pode levar a um quadro clínico mais avançado. Também, o fato de fumar inibe a secreção pancreática de bicarbonato. Nós falamos que quando o paciente se alimenta, isso diminui a dor do adenal, porque produz o bicarbonato. Mas se o tabagismo, se o cigarro inibe a secreção pancreática de bicarbonato, esse fator protetor ele vai ser eliminado. O que é que o tabagismo também faz? Promove refluxo gastroduodenal.
aumentando ainda mais a sintomatologia. Reduz a produção também das prostaglandinas, juntamente com os AINES, aumenta a produção do ácido clorídrico. Tudo, absolutamente tudo que o tabagismo faz é para piorar os sintomas do paciente. 20 anos de fumo certamente não vão trazer coisas boas para esse paciente. O estresse, o paciente é controlador de voo no aeroporto movimentado. Estresse faz parte da vida diária dele durante uma boa parte do dia. E o estresse aumenta a secreção vagal de acetilcolina e, consequentemente, de ácido clorídrico. Induz comportamentos de risco importantes como o tabagismo. O estresse não vai apenas aumentar a acetilcolina e diretamente aumentar a produção de ácido, mas o estresse aumenta um comportamento de risco que nós acabamos de ver, que é o tabagismo. O paciente vai fumar mais. Com estresse, o paciente pode ter processos inflamatórios agudos ou crônicos. Também pode aumentar o uso de AINES, de analgésicos, e vão alterar a resposta inflamatória a infecções como H. pylori, facilitando o desenvolvimento de um processo infeccioso por H. pylori. Então vejam que só o fato do paciente estar num ambiente crônico de estresse pode gerar várias consequências para esse paciente. E a dieta, bebidas à base de cafeína, cafés, chás, o paciente consome muito café, ou bebidas alcoólicas, aí nós temos vinhos, cervejas, também podem contribuir, tudo isso vai aumentar a secreção de ácido clorídrico. Então vejam que, quando nós analisamos esses 5 fatores, todos eles o paciente do nosso caso clínico tem. Ou seja, um paciente de alto risco. Então, o desenvolvimento da úlcera péptica pode ter sido gerada pela combinação de todos esses fatores. Quando nós comparamos as formas comuns de úlcera péptica, e nós vamos comparar de acordo com 4 características. Qual o local? Qual a relação dessa úlcera com o pH? Quais são os sintomas característicos e qual é a profundidade da úlcera? E eu já vou pedir novamente para você, se você ainda não se inscreveu, você está bobeando. Bobeando por quê? Porque vejam a qualidade do conteúdo que eu estou lhe trazendo. Não só a qualidade, mas vejam a importância do conteúdo que eu estou lhe trazendo. Vejam quantas pessoas são acometidas com problemas gástricos no mundo anualmente. Vejam qual é o custo que essa doença tem trazido anualmente. E eu e você podemos impedir isso. E podemos impedir isso como? Com conhecimento. Então, se você está gostando dessa aula, aproveite e já se inscreve. Você vai aproveitar todo o conteúdo gratuito que nós temos. E claro, se você quiser dar um passo adiante, ter conteúdo exclusivo, entrar no grupo de discussão do WhatsApp, ter contato diretamente comigo e com os outros membros, também vá para a área de membros do canal, escolha um dos planos que eu ofereço e lá nós podemos trocar uma ideia e você pode dar um passo à frente também. Voltando aqui para a nossa aula, vamos entender um pouco sobre essa comparação das formas comuns de úlcera péptica. Primeiro, aquela que é produzida pelo H. pylori. Uma úlcera péptica que tem como origem o Helicobacter pylori é uma úlcera péptica que a incidência é maior no duodeno do que no estômago. O paciente, no nosso caso clínico, ele tem uma úlcera péptica duodenal e foi diagnosticado uma infecção por H. pylori. É impossível ter uma úlcera gástrica com infecção por H. pylori? Claro que não. Aqui nós temos uma incidência maior, mas claro que o Helicobacter pylori pode infectar tanto o estômago como o duodeno. A relação com o pH, no caso do H. pylori, é mais dependente. Isso é importante. Nós vamos ver na segunda parte dessa aula, iremos falar sobre exatamente esse tipo de úlcera causada por H. pylori, que quando nós conseguimos controlar o pH, as chances de melhora do paciente são muito maiores.
Porque essa bactéria depende muito do pH. Se essa bactéria depende muito do pH e a gente consegue controlar o pH, a gente consegue controlar também a infecção. Sintomas. Geralmente, o paciente tem dor epigástrica. É muito comum. O paciente que tem dor epigástrica é muito frequente ter infecção por H. pylori. E a profundidade da úlcera, quando ela existe, nem sempre o Helicobacter pylori resulta em uma úlcera, mas quando essa úlcera ela é formada, ela geralmente é uma úlcera superficial. Mas quando essa úlcera é causada por um AINE, por um anti-inflamatório não esteroidal, a frequência maior é de uma úlcera no estômago, maior do que no intestino, no duodeno. A relação com o pH é muito menos frequente, na verdade não depende do pH, depende apenas da exposição ou não ao AINE. Retirou o AINE, retirou o fator de exposição. Geralmente ela é assintomática e a úlcera, quando produz, é uma úlcera profunda. Muitas vezes com sangramento. A gente precisa ter cuidado quanto a isso também. E a úlcera causada por estresse, ela é mais comum ser encontrada no estômago. Ela é muito menos dependente, na verdade não é dependente de pH, a única que é dependente do pH é a úlcera causada por Helicobacter pylori. Ela também, como o AINE, é assintomática, mas ela é muito superficial. Quando ela forma alguma úlcera, ela é muito superficial. A grande maioria das pessoas tem uma gastrite por estresse. Claro, se essa gastrite for crônica, se existem outros fatores de risco, isso pode desenvolver uma úlcera. Mas, geralmente, quando essa úlcera é formada, se for pelo estresse, ela é muito superficial. E aí, claro, um dos fatores de risco que nós vimos é o Helicobacter pylori. E a pergunta é, como o H. pylori induz úlcera péptica? A gente sempre ouviu falar que tem H. pylori, tem um grande risco de desenvolver uma gastrite e, posteriormente, uma úlcera péptica. Mas como faz isso? E essa pergunta eu vou responder na segunda parte da nossa aula. Estamos falando sobre entendendo a úlcera péptica. Episódio número 1 da série Aliviando a Dispepsia. Vimos agora a primeira parte, a segunda parte iremos responder a essa pergunta. E como sempre, gostaria muito de agradecer a você que chegou até aqui, que está assistindo o vídeo até o final. Para você, se você quiser baixar essa apresentação, assim como todas as outras apresentações da série Aliviando a Dispepsia ou das outras séries, já tivemos outras séries que já produzimos, Aliviando a Dispneia, Aliviando a Dor, Aliviando a Inflamação. Todas elas estarão disponíveis na plataforma que você pode acessar através desse QR Code. E para você que tem alguma dúvida, aproveita esse final da aula, coloca aqui nos comentários que eu terei o maior prazer em responder a sua dúvida. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final e até a segunda parte da aula Entendendo a Úlcera Péptica. Até lá!